Semana começando, Pop Verso no ar, depois de um final de semana com uma cobertura incrível da CNN, cobertura do segundo turno das eleições. E hoje, claro que a gente vai falar sobre isso aqui no Pop Verso com o Yuri Pita. Vocês conhecem o Yuri pela nossa programação aqui da CNN, a gente convidou ele para vir aqui então analisar agora o cenário com Lula presidente. Além disso, vamos falar também sobre as declarações polêmicas da atriz Cássia Kiss, nossa parceria com CNN no plural, e também Halloween. Sabia que tem filme que dá tanto medo, mas tanto medo, que tem gente que não consegue terminar? A gente vai te mostrar alguns. Vamos começar o programa de hoje, então, analisando o resultado do segundo turno das eleições, mas eu queria mostrar para vocês o perfil da CNN no Instagram, porque eu vou usar o perfil da CNN desde o momento da notícia para repercutir o que aconteceu com o Yuri Pita, que está aqui comigo. O Yuri, que vocês conhecem pela programação da CNN, e agora está todo descolado no estúdio Pop Verso. Nem tanto. Só ainda antes de botar a gravata para tá vendo? Vamos lá então, Yuri, ó, eu tô aqui com o perfil da CNN aberto, e aí a galera mostra para vocês, ó, eu vou mexendo aqui e vocês vão acompanhando comigo. Então, a partir do momento que a gente viu ali a notícia, né, do Lula eleito presidente, aí a gente passa aqui, eu vou analisando cada coisa com o Yuri, ó, o Breaking News da CNN, e aqui a gente vai para a primeira notícia que a gente vai analisar. Jair Bolsonaro é o primeiro presidente brasileiro a perder disputa à reeleição. É verdade, Mari. É curioso porque um tabu sobre a eleição presidencial aqui no Brasil ia cair esse ano, inevitavelmente. Ou este, que caiu, que é o primeiro presidente que não consegue se reeleger. O Fernando Henrique tinha conseguido em 98, foi o primeiro que pôde disputar a reeleição. O Lula em 2006 e a Dilma em 2014. O Bolsonaro, Jair Bolsonaro, acaba sendo o primeiro presidente que não foi reeleito. Se ele tivesse conseguido manter esse tabu de todo presidente ser reeleito, ele ia derrubar um outro tabu, de ter virada de segundo turno em relação ao resultado do primeiro turno. Também nas eleições, desde que se tem dois turnos, que é pós-Constituição de 88, ou seja, desde 89, da primeira eleição direta depois da ditadura e tal, quem saiu em primeiro lugar das urnas no primeiro turno para presidente da República foi confirmado no segundo turno, foi o que aconteceu com o Lula neste domingo. Tem agora o outro destaque falando o seguinte, com mais de 60 milhões de votos, Lula é o presidente mais votado da história do Brasil. É uma coisa sui generis, assim, muito forte, né, Mari? Porque tanto o Lula quanto o Bolsonaro, lideranças muito pesadas, fortes, né? No primeiro turno, os dois já tinham batido um recorde. Os dois bateram o mesmo recorde, que era ter mais de 50 milhões de votos no primeiro turno. Nenhum outro candidato à presidência da República teve isso. Quem chegou mais perto disso tinha sido o próprio Bolsonaro em 2018, com 49 milhões e um pouquinho, quase 50 milhões, mas não chegou a bater. Em 2022, Bolsonaro teve mais de 51 milhões e o Lula teve mais de 57 milhões. E aí agora, nesse segundo turno, ele pela primeira vez, um candidato à presidência da República, passa essa marca dos 60 milhões. E o que ajuda a entender um pouco isso? Essa disputa tão forte de dois líderes muito potentes, né, de capacidade de mobilização de massas, e até um aspecto que também foi uma novidade dessa eleição de 2022, que foi a abstenção ter diminuído do segundo turno em relação ao primeiro. Normalmente tem uma queda de eleitores no segundo turno em relação ao primeiro turno, porque quem vota no terceiro, no quarto, no quinto colocado, muitas vezes fala, não vou votar, vou para casa, vou ficar em casa, vou viajar, vou fazer outra coisa. E este ano foi o oposto, teve mais eleitores indo à urna no segundo turno do que no primeiro. Talvez pela mobilização que houve da gratuidade no transporte público, a gente ainda vai ter que esperar um tempo para estudar e entender o que aconteceu. Esse é o destaque que eu estava aqui, ó, guardando para mostrar para vocês. Justamente, olha lá, tá vendo? Ó, em cenário inédito no país, a abstenção no segundo turno é menor do que no primeiro. E a gente viu também uma mobilização muito grande, agora puxando um pouquinho aqui para o lado do entretenimento, de pessoas deste universo do entretenimento, pessoas até de fora do Brasil pedindo para os brasileiros votarem. Então, existiu esse movimento na internet. E aí, para encerrar, Yuri, claro que tem vários outros destaques aqui no perfil da CNN, mas a gente separou alguns aqui só para a gente tentar entender um pouquinho melhor. Cenário global pode dificultar promessas que Lula fez para a economia. Esse é o destaque que a gente tem agora. Pois é, aí indo para o mundo real, como é que vai ser esse governo Lula pelas dificuldades políticas de um país
muito polarizado e dividido, e por essa situação do cenário econômico. Qual é um dos caminhos que o Lula deve apostar para fazer esse enfrentamento ou para conseguir mandar uma mensagem para a comunidade internacional mais forte, que tem a ver com a economia, mas não só com a economia? Toda a questão de política ambiental. Então, se fala, por exemplo, em criar uma autoridade especial para mudanças climáticas vinculadas à presidência. O que é isso? É mais ou menos o papel que o John Kerry tem nos Estados Unidos no governo Joe Biden. E talvez, e um dos nomes que acaba naturalmente sendo cotado, ou pelo menos foi quem sugeriu isso, é o da agora deputada federal eleita Marina Silva, que foi uma das que mais foi citadas pelo Lula depois de ter ganhado e ao longo dessa campanha do segundo turno, ao lado de Simone Tebet. Ontem ele falou também de Elisiane Gama, muitas mulheres políticas ao redor de Lula, e Lula explorando isso para tentar, mas ciente de que o cenário econômico para o ano que vem vai ser bem desafiador ali, é bem diferente do que ele encontrou em 2003, quando começou a governar pela primeira vez. Eu queria só, a última vez aqui, mostrar para vocês o perfil da CNN, porque é isso, a gente fez aqui alguns destaques, mas tem muita coisa, a gente está sempre de olho no que está acontecendo. Então, por exemplo, tem o resultado presencial por estado ali. Esse é legal, hein? Esse é legal. Inclusive, o Yuri estava ansioso para falar sobre isso também. É verdade. Conta aí, o que você tem? Vamos contar, porque assim, esse mapa claro, ele é um mapa verídico porque ele pega a conta de cada estado como um todo, mas tem nuances, né? Então, por exemplo, no caso de Minas Gerais, o estado é o estado que mais tem municípios, mais de 850 municípios, então tem município mais lulista, mais bolsonarista, muda por região, etc. Eu brinquei que assim, eu nunca estudei tanto a geografia de Minas Gerais como nessa cobertura. No caso do Amazonas, que eu também citei, a capital Manaus deu vitória para Bolsonaro, e foi uma das cidades que mais deu votos para Bolsonaro em relação a Lula, número de votos a mais do que Lula. Mas o estado como um todo, Lula ganhou. E aí muita gente fala, foi o Nordeste que elegeu o Lula. Sim, o Lula ganha em todos os estados do Nordeste, mas tem algumas cidades importantes do Sul e do Sudeste que deram vitórias bem expressivas para o Lula, a começar pela maior cidade do país. Na cidade de São Paulo, o Lula teve quase 500 mil de votos a mais do que o Bolsonaro. Pensar numa eleição que foi decidida por 2 milhões e 100 mil votos, esses 500 mil de eleitores paulistanos a mais que Lula teve, faz bastante diferença. Outra cidade que teve isso foi Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. É um estado bolsonarista que Bolsonaro ganhou, mas na capital Lula conseguiu ter uma vantagem também bem importante. Então, para a gente não entrar nessa de que foi fulano, foi Beltrano, tal região X, tal região Y, a gente tem que olhar com muito mais meandro, porque mesmo numa cidade como São Paulo, quase 10 milhões de eleitores, é maior do que mais da metade dos estados brasileiros em termos de eleitorado. Então, tem bastante coisa. No fundo, somos todos brasileiros e a gente precisa agora passar da eleição, uma eleição difícil, que tem muita divergência política, ideológica, divisão de mundo, etc. Precisa de um início ali de junção de forças para embicar o país. A gente sabe que não vai ser muito fácil, né? Muito provavelmente o Lula não vai ter aquela coisa da lua de mel dos 100 dias de todo início de governo. Parabéns mais uma vez, volte Valeu, sempre. Mari. Eu sei que você está o tempo inteiro aqui na programação, mas às vezes reserva um espacinho pro Pop Verso, tá bom? Eu estreiei aqui sem você, né? Tava com um grande Jairo Nascimento. Tenho ciúmes, não vou mentir, então ele vai ter que voltar mais vezes. Gente, combinadíssimo. E eu mostrei pra vocês o perfil da CNN no Instagram, @CNN Brasil, mas tem o @CNN Brasil Soft, então sigam lá se vocês quiserem acompanhar mais e, claro, continuem de olho na nossa programação. Vamos agora para as notícias de hoje. A gente vem acompanhando já há um tempo, né, a novela Elon Musk e Twitter. Mas na semana passada ele virou então oficialmente o novo chefe do Twitter. Ele fechou a compra por 44 bilhões de dólares. Ele até fez esse vídeo aí entrando na empresa carregando uma pia. E agora ele está planejando uma série de mudanças para a empresa, entre elas demitir funcionários. O New York Times ouviu algumas pessoas e eles disseram que o Elon Musk solicitou listas de pessoas que poderiam ser demitidas. Lembrando que, atualmente, o Twitter tem ali mais ou menos 7.500 funcionários. Outra informação de bastidor que foi divulgada pelo The Verge é o desejo do Elon Musk de cobrar pelo selo azul de verificado. Mudando de assunto agora, vamos falar sobre um campeonato que está rolando
que talvez você não sabia que existia, que é o campeonato de um jogo de videogame, o CSGO, que é o Counter-Strike Global Offensive. É um game de tiro e aí você coloca ali o seu time jogando um contra o outro e aí você precisa completar alguns desafios para vencer. Essa competição vai até o dia 13 de novembro e vai acontecer pela primeira vez aqui no Brasil, com fase presencial no Rio de Janeiro. E eles estão esperando uma galera para acompanhar isso, viu? Mais de 20 mil pessoas. Ao todo, são 24 equipes que vão competir e disputar o prêmio de mais de R$1 milhão. Quem vai ter exclusividade dos direitos de transmissão em português desse campeonato vai ser o Gaules, o Alexandre Gaules Borba, que é um streamer brasileiro. E aí o Gabriel, aqui da CNN, o Gabriel Ferneda, conversou com ele sobre isso, porque se você não conhece o Gaules, ele é empresário também, ele é gigantesco nesse universo e a gente sempre gosta de falar sobre isso. Então o Gabriel foi lá e conversou com ele justamente sobre esse lado da carreira dele que muita gente não conhece. Olha só. Hoje, assim, né, a gente tem a tribo, que é a nossa comunidade, né? Nesses últimos anos aí, a gente foi criada a empresa Gaules. Então, dentro da empresa, a gente tem várias coisas, né? E a parte de criar produtos e criar coisas para a tribo é uma delas. E aí, o que a gente faz como empresa é a gente criar esse universo, né? Com as transmissões, com as lives, os produtos que chegam ali, que as pessoas querem, às vezes, uma roupa, às vezes elas querem participar de um evento. Essa parte empresário, né, essa parte de empresa, ela é muito importante porque ela dá estrutura. Hoje eu tenho certeza que, como streamer, não tem nenhum streamer que tenha essa estrutura hoje que Gaules tem, sabe? É uma empresa hoje de um grupo que é o Omelete e que é uma empresa que ela é muito consolidada no sentido de ter alicerces muito fortes de pessoas trabalhando, pessoas muito competentes trabalhando. Então, pode ser que do quarto aqui para fora parece que é uma pessoa e um computador e uma câmera. Mas, além disso, hoje tem mais aí de pelo menos mais de 50 funcionários dedicados e dentro do grupo, né, são mais de 250 funcionários trabalhando também para que essa empresa dê certo. Valeu, Gaules. Inclusive, vem aqui no Popverso um dia para contar pra gente também um pouquinho melhor sobre isso. E a gente já mudou o nosso telão aqui para falar de Halloween. Sabia que tem filme que dá tanto medo, mas tanto medo, que tem gente que não consegue chegar até o final, não consegue saber o que aconteceu com a história? O Serginho preparou uma lista de exemplos de filmes que dão realmente muito medo e você vai ver agora. Vamos ver. Tá chegando o Halloween, hein, galera? Pleno 2022, ano da tecnologia, ano do foguete, ano do shape, e você aí na internet discutindo se Saci Pererê é mais importante que Fred Krueger? Vamos falar do que interessa? Vamos falar de filme de terror. E um dos que tem dado o que falar é Terrifier 2, a continuação de Terrifier, de 2016, que é o filme do palhaço assassino. Não aquele palhaço assassino antigo, esse palhaço assassino. E na época, mesmo com um orçamento baixo e com um aspecto um tanto quanto amador, o filme chamou atenção exatamente por causa do palhaço At e também pela violência gráfica. E pelo que parece, essa sequência elevou tudo ali no segundo nível, porque tá ainda mais violento. Tanto que foi reportado que muita gente não conseguiu assistir o filme até o final, passou mal, chegou a vomitar, desmaiar em alguns cinemas. E não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece. Alguns filmes que são considerados clássicos do gênero causaram o mesmo tipo de reação em algumas plateias nos cinemas mundo afora. E isso obviamente ajuda muito na divulgação do seu filme, a menos que ele seja uma comédia romântica. Mas em 1973, O Exorcista foi lançado e amedrontou plateias do mundo inteiro. Esse longa é considerado um dos maiores clássicos da história do terror. E por conta das suas cenas de possessão demoníaca e blasfêmia, muita gente chegou a passar mal, vomitar, desmaiar e inclusive suplicar para sair das salas de cinema. Agora a gente pula para 1999 para falar de um outro marco do gênero, A Bruxa de Blair. Desde a sua divulgação até a forma como foi roteirizado e gravado, o filme se vendia como se fosse um documentário, mostrando ali os últimos dias de 3 jovens que estavam fazendo uma espécie de documentário amador sobre a bruxa, de Blair no caso. Obviamente era só uma jogada de marketing, mas teve muita gente que foi pro cinema acreditando nessa história. Os movimentos de câmera, que são geralmente em primeira pessoa nesse filme, são bastante instáveis, são um pouco incômodos para muitas pessoas. Aí, batata, teve gente passando mal e desmaiando em vários cinemas do mundo todo. Os produtores riram e acharam graça disso tudo, porque o filme foi muito barato de se fazer e arrecadou muito dinheiro. E daí um outro filme que também foi muito barato e também deu muito dinheiro para a produtora foi Jogos Mortais. Em 2006, a franquia já estava no 3º filme, e na época, esse chegou a ser considerado um dos filmes mais extremos ali da história do cinema, com muita cena de tortura, sangue pra todo lado, tripas e... dá até arrepio.
O problema é que aí a cabeça não aguenta, amigo. Muita gente chegou a ter convulsão quando tava assistindo o filme no cinema. O negócio foi tão sério que, na época, o responsável pelo serviço de emergência da Inglaterra chegou a se pronunciar, pedindo para que as pessoas pensassem se elas realmente queriam assistir o filme quando fossem aos cinemas. Em 3 dias, 3 ambulâncias foram chamadas em 3 cinemas diferentes por causa de pessoas que passaram mal durante a exibição do filme. O da Bruxa de Blair, eu lembro que quando... Eu nem podia estar na sala porque era maior de 16, eu acho. Daí de noite, o que aconteceu? Papai, pode dormir comigo? A gente poderia falar de vários outros filmes que também assustaram plateias no mundo todo, mas a gente vai ficar por aqui por enquanto. E você lembra de algum outro que causou esse tipo de comoção? Você passou mal no cinema assistindo algum filme? Deixa aí um comentário pra gente com a hashtag PopVersoCNN. Hora da nossa parceria com o CNN no plural. A gente vai falar agora sobre as declarações recentes, declarações extremamente polêmicas e homofóbicas também da atriz Cássia Kiss. Ela fez uma live e criticou relações homoafetivas e chegou a dizer que homem com homem não dá filho. Cássia Kiss, que é uma atriz que tem uma carreira já de muitos anos, trabalhou por muitos anos na Rede Globo, que inclusive se pronunciou e disse o seguinte, que repudia qualquer forma de discriminação. Esse caso vem tomando outros rumos também, porque a advogada Márcia Versosa de Sá Mercury, que é filha da cantora Daniela Mercury, olha aí a reportagem na tela, filha da empresária também, Malu Versosa, entrou com uma representação criminal no Ministério Público do Rio de Janeiro contra a atriz Cássia Kiss, acusando a Cássia Kiss de promover LGBTfobia. Rafa Câmara, aqui com a gente mais uma vez, o Rafa que é nosso parceiro do CNN no plural. Rafa, essa declaração da Cássia Kiss, uma declaração homofóbica, homem com homem não dá filho. Quando uma pessoa pública faz uma declaração como essa, é extremamente problemático, mas também ajuda a reforçar preconceitos que a gente briga sempre aqui para quebrar, né? Exatamente, Mari. Eu acho que quando uma pessoa pública, ela vem e fala com a sua audiência, né, de que, de alguma maneira, ela traz esse peso, esse preconceito nessas declarações tão homofóbicas como a Cássia Kiss fez, ela reforça também um preconceito muito grande que nós, da comunidade LGBTQIA+, sofremos todos os dias, né? Isso não é, infelizmente, novidade. Quando eu ouvi pela primeira vez a declaração da Cássia Kiss, eu pensei na minha mãe e milhares de outras mães da comunidade LGBTQIA+, que têm filhos da comunidade, né? Como é que elas se sentiram, né? Vendo uma outra mãe também falando do filho dessas pessoas, né? E aí a gente volta a uma discussão que é o que é ser pai, o que é ser mãe, né? Mãe e pai é que gera ou que tem a responsabilidade de criar e principalmente de proteger de pessoas como ela. Então isso ficou muito claro na minha cabeça. E é claro que a gente precisa reforçar esse novo conceito de família, né? Que, na verdade, a gente precisa reforçar sempre. Desde 2011, quando o Supremo Tribunal Federal ele reconhece o casamento homoafetivo, ele abre para a possibilidade de um novo conceito legal de família, e com isso a adoção. Então, se casais heteronormativos podem adotar, casais homoafetivos também podem adotar. Então, isso é muito importante que a gente ressalte isso. Aproveitando, eu também queria falar, Mário, o seguinte, talvez a Cássia Kiss não saiba, mas o Brasil é o país hoje que mais mata e deixa matar transexuais. O Brasil hoje ainda é o país que mais mata homossexual no mundo. Talvez ela não saiba, tá? Mas o Brasil ainda não possui nenhuma lei que nos protege. Muito pelo contrário, tudo que nós conseguimos até hoje foi através da jurisprudência. Então, talvez ela também não saiba, mas a LGBTfobia é equiparada ao racismo e é crime no Brasil. Talvez ela não saiba, mas vai passar a saber, porque a partir de agora ela vai ter que responder por esse crime, sim. E a gente vai falar sobre isso sempre. Rafa, ouvindo você falar sobre a sua mãe, eu também pensei aqui nos filhos, né, de casais homoafetivos que também podem ter escutado essa frase, como isso pode também ter sido extremamente sensível para esses filhos de pais que são extremamente pais mesmo, né, na função ali, e como deve ter sido bastante difícil nesse cenário. E aí, Rafa, eu queria encerrar só te pedindo para lembrar mais uma vez quais são as dificuldades que existem hoje, porque é isso, a gente está falando de famílias, mas para essas famílias serem construídas, existem muitos obstáculos hoje em dia. Muitos obstáculos, Mari. E por incrível que pareça, hoje no Brasil, são poucos os obstáculos para casais homoafetivos que querem adotar. Inseminação artificial também no Brasil, ela é permitida. A reprodução assistida, que é aquela conhecida barriga de aluguel, ela não é permitida no Brasil, você só pode fazer isso fora, e é claro que isso talvez possa ser um ponto que a gente deveria discutir mais aqui dentro.
Mas o que é mais interessante é que talvez o maior obstáculo que se tem hoje para os casais homoafetivos que recebem essa criança é o que vem depois que elas chegam. Porque as escolas, infelizmente, não estão preparadas para receber tanto esses pais quanto as crianças. Dentro da sala de aula, a gente não se discute esse novo formato de família. Então, um muro se forma e esse preconceito fica ainda maior. Rafa, obrigada mais uma vez. E eu aproveito para lembrar mais uma vez a importância do CNN no plural aqui. Não só o Rafa como a Lê, quando eles vêm aqui, eles trazem mensagens extremamente importantes. Então não esqueçam que a voz de vocês é importante, tá? Brigadaço. E usem o nosso espaço, sempre. Sempre. De volta com o Nastelão de Halloween pra gente encerrar o Pop Verso de hoje com fantasias que fizeram sucesso na internet esse ano. Começando pelo trio, o trio mais amado de bruxas do universo, que é o trio das irmãs Sanderson. Mas, na verdade, aí a gente tem as irmãs melhores amigas de Riverdale, as atrizes Madeleine Petsch, essa daí, tem a Camila Mendes e a Lily Reinhardt. Se você não assistiu Riverdale, é uma série que faz muito sucesso e elas três estão nessa série. Mas elas já se fantasiaram de trio também, ó, Meninas Superpoderosas em 2020, ou seja, a amizade que ultrapassa a tela, elas continuam amigas ali e continuam usando essa amizade para se inspirarem em fantasias diferentes. A próxima fantasia é a fantasia de Joe Jonas e Taylor Swift. Eles namoraram em 2008 e se apresentaram também nesse concerto ali, o Jonas Brothers The 3D Concert Experience, com esses looks. Só que quem se fantasiou de Joe Jonas foi o irmão dele, o irmão mais novo, de 22 anos, o Frank Jonas e a Anna Olson. Eles usaram a fantasia, então, imitando o irmão dele e a Taylor Swift. A Anna Olson é a namorada dele. Achei afrontoso essa família, gente. E para encerrar, temos Keke Palmer, maravilhosa Keke Palmer, fantasiada de Rapunzel. Ela fez uma super produção de cabelo, cenário para essa sessão de fotos. Ela que é incrível. Será que a gente pode sonhar com um live action de Rapunzel, de repente? E é isso, gente. Pop Verso fica por aqui. Amanhã a gente tá de volta. Beijo, tchau!